Aula número 98. Análise sintática, análise lógica nos textos de Bilac e Alexandre Herculano. Bilac, virgens mortas. Quando uma virgem morre, uma estrela aparece nova no velho engaste azul do firmamento. E a alma da que morreu, de momento em momento, na luz da que nasceu, palpita e resplandece. Ó vós, que no silêncio e no recolhimento do campo conversais a sós quando anoitece, cuidado! O que dizeis, como um rumor de prece, vai sussurrar no céu, levado pelo vento. Namorados que andais com a boca transbordando de beijos, perturbando o campo sossegado e o casto coração das flores inflamando. Piedade! Elas veem tudo entre as moitas escuras. Piedade! Esse impudor ofende o olhar gelado das que viveram sós, das que morreram puras. Vamos tomar o primeiro quarteto deste soneto bonito de Olavo Bilac para dividi-lo em orações. Estou ensinando análise sintática desde a aula número 82 e vamos até a aula 100. Quando uma virgem morre, uma estrela aparece nova no velho engaste azul do firmamento. E a alma da que morreu, de momento em momento, na luz da que nasceu, palpita e resplandece. O que nós ensinamos a fazer? Ensinamos a grifar os verbos. E aí, morre, aparece, morreu, nasceu, palpita, resplandece. Ensinamos a procurar o conectivo. Quando? Coloca num quadrado. Quando uma virgem morre, uma estrela aparece nova no velho engaste azul do firmamento. E, conectivo, e a alma daqui nasceu que, de momento em momento, na luz daqui morreu que, palpita e resplandece. Vou cuidar de separar as orações com traço vertical. Quando uma virgem morre, paramos com traço vertical. Uma estrela aparece nova no velho engaste azul do firmamento. Traço vertical. E a alma daquela que, antes do que, traço vertical. De momento em momento, na luz daquela que, traço vertical. Nasceu, traço vertical depois de nasceu. E usando da inteligência, da lógica, do raciocínio, eu tiro as orações daí. Quando uma virgem morre, não pode ser a oração principal, nem a primeira do período. Alguns autores chamam a principal de primeira oração do período. Essa não pode ser.
a principal. Ela é meramente um tempo. Quando uma virgem morre, é uma adjunta adverbial de tempo oracional. Então essa oração é até simples falar. Oração subordinada adverbial temporal. Quando uma virgem morre. Agora sim, eu vou tirar a oração principal. Uma estrela aparece nova no velho engaste azul do firmamento. Esta é a oração principal. Ou seja, uma estrela aparece nova no velho engaste azul do firmamento quando o tempo dela, o tempo de aparecer, quando uma virgem morre. Então a primeira oração é temporal e a segunda que eu disse é a principal do período. Agora vamos ver com calma o restante. E a alma daquela, observa que esse a é um pronome demonstrativo, de mais a, daquela. E a alma daquela, e essa aquela tem um adjetivo que morreu, de momento em momento na luz daquela. E esse aquela tem um adjetivo que nasceu, palpita e resplandece. Então seria, e a alma daquela, de momento em momento na luz daquela, palpita e resplandece. Isso é a ideia da oração. Então ficamos, e a alma daquela, na luz daquela, palpita. Oração coordenada, sindética, aditiva. É coordenada, sindética, porque vem ligada pelo conectivo e. E a alma daquela, de momento em momento, na luz daquela, palpita e resplandece. Coordenada, sindética, aditiva e resplandece. E essa que morreu é o adjetivo daquela. Que nasceu é o adjetivo daquela. Essas duas orações, que nasceu e que morreu, subordinadas, adjetivas, restritivas, porque esse que é um pronome relativo. Veja cautelosamente. E a alma daquela que morreu. Quem morreu? Aquela. E qual é a palavra que está no lugar desse aquela? É o que? Esse que é o sujeito da oração. E na luz da que nasceu? Quem nasceu? Aquela. E esse que no lugar de aquela é o sujeito de nasceu. Estamos analisando então Bilac, o primeiro quarteto de seu belíssimo soneto. Agora ficou fácil o entendimento. Quando uma virgem morre, sujeito, uma virgem. Uma estrela aparece nova no velho engaste azul do firmamento. Uma estrela aparece, sujeito. Onde aparece? No velho engaste azul do firmamento, adjunta adverbial de lugar. Núcleo desse adjunto adverbial de lugar, engaste. O engaste é velho, é azul, e esse engaste é do firmamento. Adjuntos adnominais em torno de engaste, restringindo sua extensão. O adjetivo restringe a extensão do termo. Homem tem uma determinada extensão. Homem português, esse português restringiu a extensão de homem. Homem português nascido em Lisboa restringiu a extensão de homem português. Homem português nascido em Lisboa, residente no Brasil, diminuiu a extensão de homem português nascido em Lisboa. Adjuntos adnominais. E a alma daquela, de momento em momento, na luz daquela, palpita. Quem palpita? A alma. Palpita onde? Na luz, né? Ela palpita na luz e na alma.
E quando? De momento em momento, adjunto adverbial de tempo. Que morreu e que nasceu. Sujeito de morreu, que. Aquela que nasceu, sujeito de nasceu, que. Palpita e resplandece. Eu vou destacar um trecho de Alexandre Herculano, um conto de Alexandre Herculano, na construção que ele relata da abóboda do mosteiro da Batalha, em que o arquiteto inicial era Afonso Domingues. Dom João I seria então o rei por quem Afonso Domingues batalhou para que alcançasse esse fim político de ser rei de Portugal. Ocorre que, no desenrolar dos trabalhos da construção da catedral, o rei Dom João I contrata um arquiteto irlandês dispensando os serviços de Afonso Domingues. Ele, já cego, é recontratado para terminar, já que os trabalhos do irlandês não deu o resultado esperado, e há então agora um encontro de Dom João I e o arquiteto Afonso Domingues, cego, na reconstrução da abóboda do Mosteiro da Batalha. A fala é do arquiteto. Arquiteto do Mosteiro de Santa Maria, já o não sou. Vossa mercê me tirou esse encargo. Sabedor nunca o fui. Pelo menos muitos assim o creem, e alguns o dizem. Dos títulos que me dais, só me cabe o de honrado, que esse, mercê de Deus, é meu, e for infame a roubá-lo a quem já não pode pegar um montante para defendê-lo. Vamos então cautelosamente ler o texto, e assinalando os verbos, e assinalando os conectivos, colocando traços de separação, explicando melhor o texto. Arquiteto do Mosteiro de Santa Maria, já o não sou. Duas curiosidades nessa frase. Primeiro, a colocação do pronome oblíquo antes da negação. Isso é clássico. É clássico. Quer dizer, arquiteto do Mosteiro de Santa Maria, já o não sou, significa eu não sou já o arquiteto do Mosteiro de Santa Maria. E esse o repete, então, agora a segunda curiosidade, repete o arquiteto. Então nós temos um predicativo pleonástico. Ou seja, eu já não o sou. E esse o é o arquiteto. Arquiteto é predicativo do sujeito e esse o é predicativo do sujeito pleonástico. Essa colocação do pronome antes da negação, em português, ele prevalece ainda na voz do povo em algumas expressões, como essa, se me não falha a memória, é colocado antes do não. Manteve-se uma colocação clássica. Mas é elegante. Se der ritmo à frase, se der beleza à frase, coloque o pronome antes da negação. Observa que ficaria mais elegante com o pronome o antes da negação do que depois. Arquiteto do Mosteiro de Santa Maria, já não o sou. Já não o sou. Arquiteto, já o não sou. Parece-me mais rítmico. Eu grifo aí o verbo ser, sou, e passo um traço vertical de separação, mesmo porque tem um ponto e vírgula depois do sou,
e acabou a oração. E essa oração é a principal. Vossa mercê me tirou esse encargo. Vossa mercê me tirou esse encargo. Vossa mercê, que se falava comumente no passado, e até hoje nos campos, no interior do país, no Brasil, vossa mercê ainda é um pronome pessoal usado, que corrompeu-se para você. E o você ficou, então, mais popular do que o vossa mercê. É a mesma coisa, você e vossa mercê são absolutamente iguais. Vossa mercê me tirou esse encargo. Assinale, tirou, que é verbo, esse encargo, meta um traço de separação. Então, vossa mercê me tirou esse encargo. Alguma curiosidade nessa oração? Olha o nome dela. Está ligada com a anterior através de um ponto e vírgula. Então, coordenada sindética, desculpa, errei. Coordenada assindética, porque vem ligada à anterior sem conjunção. Vossa mercê me tirou esse encargo. Vossa mercê, sujeito da oração, tirou o quê? Esse encargo, objeto direto. Núcleo do objeto direto, encargo. Tirou de quem? De mim. Cadê o de mim? Me, objeto indireto. Sabedor, nunca o fui. Ligado também por uma vírgula, um ponto e vírgula. Oração coordenada assindética. Grifa o verbo ser, fui. Antes de sabedor, um traço vertical de separação. Sabedor, nunca o fui. Ou seja, eu nunca fui sabedor. E esse o que é? É um pleonasmo. A frase é eu nunca fui sabedor. E esse o repete o sabedor. Sabedor nunca o fui. Então esse o é predicativo do sujeito pleonástico. E sabedor é predicativo do sujeito, porque está completando o sentido de um verbo de ligação. Aí está escrito, eu nunca fui sabedor. Verbo ser, e sabedor é predicativo do sujeito, é um predicado nominal, que é feito com nomes e não com o verbo. Pelo menos muitos assim o creem. Oração coordenada assindética, ligada pela vírgula. Traço vertical de separação depois de fui e antes de pelo menos. Grifo o verbo fui, se já não grifei, e o verbo crer embaixo, creem. Pelo menos muitos assim o creem. Creem, muitos creem o quê? Muitos creem aquilo que eu falei antes. Assim o creem, assim o quê? Sabedor nunca o fui, pelo menos muitos assim o creem. Muitos creem que sabedor nunca o fui. Esse o está no lugar da oração inteira anterior. Assim, modo. E conjunção, traço de separação. Grife a conjunção, traço de separação. E alguns o dizem. E alguns dizem o quê? Aquilo que eu nunca fui sabedor. E alguns o dizem. Oração coordenada, sindética, aditiva, vem unida pela conjunção e. Sujeito da oração, alguns. Dizem o que esses alguns? O. Ou seja, que sabedor nunca o fui, assim o dizem.
terminou a oração em dizem, traço vertical de separação. Dos títulos que. Bem. Aí ficou mais complexo um pouco. Eu grifo esse que é um pronome relativo, que me dais. Grifo o verbo dar, na pessoa voz do presente do indicativo. Coloco um traço de vertical de separação depois de dais e depois de títulos. E percebo que essa oração, que me dais, é um adjetivo de título. É fácil perceber isso. Dos títulos que me dais. Então, essa oração que me dais, oração subordinada, adjetiva, restritiva. Restringe a extensão de títulos. Então, mas vamos ver a oração dos títulos. Dos títulos só me cabe o de honrado. Só me cabe o de honrado. Então, essa oração dos títulos só me cabe o de honrado, coordenada assindética. Grifando. Cabe, o verbo, assinalando os conectivos títulos que, um círculo, traço vertical depois de títulos, traço vertical depois de dais, só me cabe o de honrado, traço vertical depois de honrado. E esse só me cabe o de honrado. Só me cabe o de honrado, só me cabe o título de honrado, sujeito da oração, o de honrado, aquele de honrado, o título de honrado. Vê como esse o sozinho está no lugar do termo anterior, do título que me dais, só me cabe o de honrado. Sujeito, o de honrado, cabe a mim, objeto indireto, me. Este título de honrado tem um adjetivo, que esse, mercê de Deus, é meu. Esse é o adjetivo. Grifo o que, pronome relativo. Grifo o verbo ser, é meu. Traço um traço vertical de separação depois de honrado e um traço vertical de separação depois de meu. E vamos analisar a sua oração, que esse mercê de Deus é meu. Observa. E alguns o dizem, dos títulos que me dais, só me cabe o de honrado, que esse mercê de Deus é meu. Oração coordenada, explicativa. Também aceito uma ideia causal, tornando-a por que esse mercê de Deus é meu. Cabe também uma causa. Fique com a explicação ou com uma causa. Então seria, dos títulos que me dais, só me cabe o de honrado, porque esse mercê de Deus é meu. Sujeito da oração, esse é meu, esse. Meu seria o predicativo. Mercê de Deus, adjunta adverbial de causa. E fora infâmia. Grife-se que é uma conjunção. E o verbo ser, fora. E fora infâmia. Coordenada, sindética, aditiva. E fora infâmia, roubá-la. Roubá-lo. É o título. Roubá-lo. Grifa roubá-lo. Deixa roubá-lo entre dois traços de separação. Depois infâmia, um, e depois do pronome lo, outro.
Olha a curiosidade. For infâmia, roubá-lo. Vamos procurar o sujeito de for infâmia. Qual é o sujeito de for infâmia? Afinal de contas, o que é infâmia? Percebeu? É roubá-lo. A oração inteira. Então, roubá-lo, oração subordinada reduzida, é roubar, reduzida, do infinito, subjetiva, porque funciona como sujeito da oração. Roubá-lo é que é infâmia. A quem já não pode pegar em um montante. A quem? Conectivo, traço vertical. Pode pegar um verbo só, grifa, em um montante, em um traço vertical depois de montante. Montante é uma espada pesada, tão pesada que se trabalha com ela, se opera com ela com as duas mãos, antes do arremesso. Então, a quem já não pode pegar um montante. A quem? A quem? Pronome relativo, grifa, pode pegar verbo, traço vertical de separação depois de montante. Está ligada pelo pronome relativo. A quem não pode pegar em um montante, oração subordinada, adjetiva, restritiva. Para defendê-lo, a última oração. Para defender, o verbo está no infinito. Eu reduzo, a oração é reduzida do infinito, final. Para defendê-lo. Para que o defendêssemos. Então, subordinada, reduzida do infinito, adverbial, final. Esse é o texto de Alexandre Herculano, o rei e o arquiteto. Na data em que a humanidade atinge 8 bilhões de pessoas, estou lendo aqui um artigo da Folha de São Paulo, no dia 17 de novembro, uma quinta-feira. E já um subtítulo: como fica a lusofonia em meio à superpopulação global? O jornal acrescenta: hoje, 3,7% da população mundial se comunica em língua portuguesa e chegaremos a 4,3% no final do século. Ou seja, mais ou menos de cada 1.000 pessoas do mundo, quase 40 agora estão falando o idioma nosso, o idioma português. Somos muitos. O jornal destaca os países que falam o idioma: Portugal, Brasil, Cabo Verde, Timor-Leste, Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Moçambique e Angola. Um dos planos dos políticos brasileiros seriam se esforçar para que o idioma nacional possa ser um idioma oficial da Organização das Nações Unidas, ao lado do inglês, do francês, do espanhol, do russo e o português. Pela quantidade de pessoas que falam português, já era tempo de ser língua oficial da ONU. Inscrevam-se no meu canal do YouTube. Já que somos tantos falando a língua portuguesa, vamos então incrementar o nosso idioma. Vamos passar um exercício para casa. Todo aluno leva exercício para casa e todo professor dá exercício para fazer em casa. Tarefa, que os americanos têm um nome muito especial: obrigações.
é muito mais forte que a nossa. Tarefa, lá é obrigações. Já cumpriu a obrigação? E aqui, já cumpriu a tarefa? Vou passar uma tarefa. Na próxima aula, na número 99, nós então corrigiremos a tarefa. Vocês vão tomar um trecho de Os Lusíadas, dividir em orações e classificar as orações. O trecho é estrofe 44 do canto 5, que está no vídeo. Aqui espero tomar, se não me engano, de quem me descobriu, suma vingança. E não ficará só nisso dano de vossa pertinácia e confiança, antes em vossas naus vereis cada ano, se é verdade o que meu juiz alcança, naufrágios, perdições de toda sorte, que o menor mal de todos seja a morte. Está no vídeo. A próxima aula nós vamos corrigir. Tarefa. Quem não fizer, eu mando um bilhetinho para o pai. Até a aula número 99, com a correção do texto. Hoje vocês viram um texto de Herculano, Alexandre Herculano. Ouviram uma poesia de Bilac. E para desfecho da aula, eu vou ler outra poesia de Bilac, para terminar. Quero um beijo sem fim, que dure a vida inteira e aplaque o meu desejo. Ferve-me o sangue, acalma com o teu beijo. Beija-me assim, o ouvido fecha o rumor do mundo. E beija-me, querida, vive só para mim, só para a minha vida, só para o meu amor. Fora, repousa em paz, dormida em calmo sono, a calma natureza, ou se debata das tormentas presa, beije ainda mais, enquanto o brando calor sinta em meu seio de teu seio, nossas bocas febris se unam, com o mesmo anseio, com o mesmo ardente amor. Quero um beijo sem fim, que dure a vida inteira e aplaque meu desejo. Ferve-me o sangue, acalma com o teu beijo. Beija-me assim, o ouvido fecha o rumor do mundo. E beija-me, querida, vive só para mim, só para a minha vida, só para o meu amor. A minha pátria é a língua portuguesa.